Muito bem, minha gente. Nós terminamos a semana passada a nossa reflexão na nossa série Pode ou Não Pode. Nós terminamos a nossa reflexão sobre veganismo. Foi até agora o episódio mais longo que tivemos. Foram 4 partes que a gente dividiu o nosso estudo. E hoje a gente vai entrar em um tópico que vai ser mais curto, vai ser um tópico mais breve, mas a gente não vai esgotá-lo hoje, de qualquer modo. O tópico do episódio que começamos hoje é um tópico que talvez desperte alguns risos por alguma situação que você tenha lembrado, alguma coisa que você já viu ou já passou. Mas a gente vai falar sobre biquíni, sunga e afins. Eu coloquei biquíni e sunga, e talvez a sunga seja o motivo de alguns risos e tudo mais, porque quando a gente fala desse tópico de roupas de praia, geralmente nós limitamos a nossa avaliação apenas ao biquíni, às roupas de praia femininas. Quando, na verdade, o que está por trás da nossa análise, ou que nos leva a pensar sobre esse assunto, também se aplica à roupa de praia masculina. Então a gente tem uma questão que se aplica aos dois. Se nós falamos, obrigado, amor, se nós falamos sobre os critérios para uma moça usar ou não usar biquíni, a gente tem que falar também dos critérios para um rapaz usar ou não usar sunga. E se você parar para pensar, na verdade o assunto é mais abrangente do que a roupa de praia. Se você vai, por exemplo, num parque aquático, o Darashi vai no Wet n Wild, o Darashi vai para a Olímpia, o Darashi vai lá no Termas dos Laranjais. E aí, como é que vai ser a vestimenta? Qual vai ser a nossa etiqueta de roupas ali, né? Nós temos no acampamento a piscina. Nós aqui na nossa igreja temos um padrão próprio que nós colocamos. A gente foge do legalismo, a gente foge de qualquer posição ali de que não pode usar nenhum tipo de roupa de banho e tudo mais, como geralmente algumas igrejas pentecostais fazem, mas a gente tem o nosso comportamento, o nosso modelo, aí, o nosso padrão. Agora, se você vai na academia, além de roupa de praia, você pode pensar em roupas como legging, top de ginástica para as mulheres. Para os homens, aquelas regatinhas, que na verdade não sei por que existe aquilo, e aqui é onde entra um pouco do humor que eu falei, porque você vê uns caras enormes com uma regatinha que parece que o Hulk cresceu, diminuiu e rasgou o negócio, né? Então tudo isso daí entra dentro desse afins aqui que eu coloquei. Então por isso que o episódio envolve biquíni e sunga, que são os principais, mas esse afins aqui é muito abrangente. Você pode pensar em vários cenários, contextos, situações. E geralmente nesse assunto você tem novamente a abordagem legalista e a abordagem liberal. A abordagem liberal, a abordagem libertina, é aquela que diz que você pode usar o que quiser. Você é mulher, pode usar biquíni, pode usar fio dental, pode usar qualquer coisa desse tipo, que não tem problema, Deus não se importa com isso, o que importa é o seu coração, e o problema está sempre nos olhos dos outros e nunca na sua conduta, na sua disposição pessoal e nas roupas que você usa. Essa é a posição libertina, que libera tudo. Não é a nossa posição, nós não acreditamos nisso. Por outro lado, você tem o pessoal legalista, que fala que você não pode vestir nenhum tipo de roupa de praia. Então, eu conheço pessoas da Congregação Cristã do Brasil e outros grupos dessa linha, que falam que ir na praia você tem que praticamente de terno. Você tem que chegar lá de sapato social, gravata, terno normal, porque ir na praia é uma coisa assim, pagã, se você fizer isso com roupa de banho. E na piscina, mesma coisa. Um tempo atrás, não sei se vocês acompanharam, mas teve um pastor, o líder daquela, acho que aquela seita também, Deus é Amor, Renascer, eu não lembro lá, mas que ele foi expulso porque fotografaram ele na piscina brincando com o filho, ele estava com uma roupa de banho, alguma coisa assim, e uma coisa super rigorosa. Geralmente o pentecostal, neopentecostal tem esse zelo exagerado com roupa de banho. Tem igrejas batistas que eu conheço em que eles colocam códigos bem explícitos de como deve ser a roupa. Mulheres, vocês têm que, para entrar na piscina, tem que usar um maiô de comprimento tal, acima do joelho. Você fala, nossa, mas isso aí não é um pouco exagerado, talvez? Bom, tem o lado legalista, tem o lado libertino. Onde nós nos encontramos nessa discussão? A gente não pode abraçar um, a gente não pode abraçar outro. O que a gente responde a tudo isso? A gente tem que ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. E como eu disse, isso vai tocar em outras áreas. A roupa que você usa na academia,
a roupa que você usa para correr na rua, a roupa que você usa no acampamento, a roupa que você usa para ir no parque aquático, a roupa que você usa para ir em qualquer lugar onde você precise se expor a esse tipo de vestimenta. Então, roupa é um assunto pertinente a homens e mulheres e é muito abrangente. Então, é claro que a gente não vai listar aqui o pode ou não pode. O objetivo da nossa série não é ficar dando listinhas, regrinhas, mas eu preciso compartilhar com vocês alguns princípios que vão direcionar a nossa consciência. Então, o nosso estudo vai se dividir basicamente em duas partes. Hoje, eu quero mostrar para vocês alguns princípios gerais a respeito de roupas. Então, a gente vai desenvolver uma teologia bíblica da vestimenta. O que a Bíblia fala sobre roupa? Não tudo que a Bíblia fala sobre roupa, mas o que é relevante para a nossa discussão aqui. Então, a gente vai dar um passo para trás e vai ver, de modo geral, o que a Bíblia fala sobre isso. E a gente não vai falar só de roupa de praia ou só de roupa de academia. Nessa teologia da roupa, a gente vai falar das roupas que a gente usa no dia a dia, que a gente vê o pessoal usando por aí. Na semana que vem, aí sim a gente entra especificamente na questão de biquíni, sunga, essas coisas mais voltadas para a praia, com uma ênfase na peça biquíni, que geralmente é polêmica. Eu, como pastor, não é raro receber pessoas perguntando: pastor, pode usar biquíni? Eu vou na praia com meu marido, eu posso usar biquíni? Eu vou sair de lua de mel com meu noivo, eu devo usar biquíni, eu levo maiô? Eu estou viajando com minha família, eu devo usar biquíni, eu devo usar maiô? É uma pergunta que é frequente. Então a gente vai tentar responder aí dentro daquilo que a gente consegue extrair de princípio bíblico. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso ainda, a gente vai dar um passo para trás e nós vamos apresentar aí uma teologia bíblica da vestimenta. Então eu coloquei aqui 3 tópicos importantes para a gente construir uma teologia bíblica da vestimenta. Hoje nós vamos falar de um tópico e meio. Na semana que vem a gente fala do outro 1,5. Aí, se tudo der certo, a gente tem o nosso estudo em 2 partes. Então, desses 3 tópicos, os primeiros que a gente vai tratar hoje, ou o primeiro que a gente vai tratar hoje, diz respeito ao significado da nudez e o propósito das roupas. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Por que existem roupas? Roupa, diferente do que as pessoas popularmente pensam, não são apenas itens de moda. Não é apenas para você ficar mais bonito ou mais feio, dependendo do modo como você se veste, né? A roupa tem uma razão teológica de existir. A roupa foi desenvolvida com um propósito específico na humanidade, para a humanidade. Nós, como seres humanos, nós usamos roupas. Você não vê, você pode até colocar roupa no seu cachorrinho, mas não é comum você ver o cachorro indo lá na Renner, deixa eu ver aqui uma roupa. Não, nós, seres humanos, nós nos vestimos de um modo específico porque na nossa história, na nossa realidade, aconteceram alguns fatos que nos obrigaram a usar roupa. E essa obrigação é uma questão moral, é uma questão teológica. A gente tem que entender, então, por que eu me visto? Por que a gente não vive numa sociedade nudista? Por que a gente não vive numa sociedade que aboliu esse tipo de coisa? Por quê? Porque é um preciosismo muito grande, é um moralismo da cultura católica da Idade Média. Não, negativo. Nós usamos roupas e temos alguns padrões de decoro, alguns padrões de ética, de moral no modo como nós nos vestimos, porque Deus instituiu alguns parâmetros, alguns padrões, por causa da nossa condição. Então é isso que a gente precisa ver nesse primeiro ponto aqui. O propósito dessa primeira parte, desse primeiro item aqui, da nossa teologia bíblica da vestimenta, é mostrar que nudez é algo sério e é algo que é algo que na nossa atual circunstância, por causa do pecado, é algo que se torna preocupante, é algo que tem que ter a nossa atenção. Aos olhos de Deus é algo muito sério, é algo muito importante. E por causa disso, então, existem as roupas para lidar com a nudez. Então essas coisas estão relacionadas. Esse é o primeiro item que a gente tem que ter em mente. Então vamos olhar lá, como sempre fazemos, para o começo de tudo. Tá? Se vocês olharem para Gênesis 2, vocês vão ver que houve um momento da história da humanidade em que não existiam roupas. E isso não era um problema. Eu dividi aqui o nosso tópico de nudez em 3 partes. E nós estamos aqui, antes da queda. Antes do pecado entrar no mundo, a nudez não era um problema. A nudez era algo normal.
a questão se tornou séria, preocupante e grave a partir da entrada do pecado no mundo. Mas isso a gente vê daqui a pouco. Agora nós estamos aqui antes da queda, onde a nudez não era um problema. Era algo normal, que não causava nenhum constrangimento e não tinha nenhuma questão ética, moral envolvida nisso. Se você olhar lá Gênesis 2:25, você vai ver como é descrito a convivência do homem e da mulher, de Adão e Eva no jardim. É dito assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Era um momento da história em que a nudez não era de modo nenhum problemático, era uma coisa normal, era uma coisa que não tinha qualquer vício, era uma coisa que não tinha não experimentava qualquer dilema, não causava nenhuma estranheza, era algo que simplesmente existia e estava tudo bem. O problema acontece quando o ser humano peca. Porque a partir de Gênesis 3, a coisa muda. Se vocês olharem lá Gênesis 3:7, quando o pecado entra no mundo, a coisa complica. Gênesis 3:7 diz: depois que Eva come o fruto e dá o fruto para Adão, o texto fala: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir do momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, a nudez, que antes era algo normal, era algo que não tinha nenhum problema, passa a ser um problema. Passa a ser motivo de vergonha. E essa vergonha, essa timidez, ela se torna tão evidente que eles instintivamente correm, pegam folhas e tentam cobrir ali as suas partes íntimas, por causa do sentimento, por causa do desconforto em relação ao outro ver você nu. A gente tem aqui a introdução da lascívia, a gente tem aqui a introdução da vergonha, a gente tem aqui a introdução do medo, aquele sonho que você tem, aquele pesadelo que você tem de um dia você estar na frente da sala e quando você vê, nossa, eu estou sem roupa, e você fica apavorado no seu sonho, foi aí que isso entrou. Porque até então isso não seria um problema. Adão e Eva viviam disso numa boa, mas agora não. Agora eles instintivamente tentam se cobrir, porque eles ficam desesperados. O fato de outra pessoa te ver nu e você ver outra pessoa nu, isso agora é marcado por malícia, isso agora é marcado pelo pecado, isso agora é marcado pela lascívia, isso agora é marcado pela imoralidade. Então, instintivamente, eles tentam se cobrir. O texto continua. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Repare que o motivo de Adão ter fugido de Deus é porque ele teve agora a autoconsciência, o conhecimento do bem e do mal, porque ele próprio foi maculado pelo mal agora. Ele sabe que ele desobedeceu a Deus. Mas ele fala que ele fugiu porque ele estava nu. Mas isso, o fato dele se perceber como nu e isso ser um problema, é a evidência de que ele desobedeceu a Deus. Porque até então isso não era um problema. E aí Deus, evidentemente, soberano, que conhece tudo, ele fala: peraí, Adão, como que você sabe que você estava nu? Você comeu o fruto que eu falei para você não comer? Então a sentença já estava dada. Era evidente que Adão tinha comido aquele fruto. E Deus espera aqui uma confissão de Adão. Então, nesse momento da história, a partir desse momento da história, a nudez para a humanidade, ela aparece como resultado do juízo de Deus. Ela traz medo, ela traz vergonha, ela traz embaraço, ela traz problemas, ela traz constrangimento e ela traz a culpa por ter desobedecido a Deus. A nudez, que antes era uma coisa normal, agora se tornou um problema por causa do pecado, por causa da desobediência. E é então, aqui um pouco mais adiante, já que aquela tentativa de se cobrir não deu certo, quando você chega no versículo 21 de Gênesis 3, você vê o próprio Deus suprindo essa necessidade de forma mais eficaz. O texto diz, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu.
não tem mais como fugir dos males da nudez agora. Aquilo que era normal agora não é mais normal. E notem que Deus não reverte a coisa, Deus não normaliza a coisa. Tipo, olha, vocês estão sentindo vergonha, mas não tem problema, com o tempo vocês vão se acostumar, negativo. A nova realidade do ser humano é que agora ele tem que usar roupa. Ele tem que usar roupa. Por quê? Porque o pecado agora faz parte da nossa realidade. O nosso olhar para o outro agora é um olhar marcado por lascívia, é um olhar marcado por cobiça, é um olhar marcado por desejos impuros, é um olhar que causa vergonha, que causa espanto, que causa angústia, que causa embaraço. E Deus fala, então agora vocês vão precisar usar roupa. E é por isso que o ser humano usa roupa. Vocês estão vestidos aqui por causa disso, por causa do pecado que entrou no mundo. Essa é a razão teológica pela qual nós nos vestimos. Porque a nudez veio ao mundo como resultado de um juízo. E as roupas vieram como instrumento necessário para conter a vergonha diante da lascívia alheia. Tudo certo até aqui? Considerações? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? O que acontece a partir de então? E quando você olha para o modo como a Bíblia trata da nudez, e consequentemente das roupas, você vê que a nudez sempre é apresentada na Bíblia como algo relacionado ao juízo de Deus e a algo ruim, a desobediência e ao castigo pela desobediência, exatamente como aconteceu em Gênesis. Se vocês olharem, por exemplo, para Gênesis 9, um pouquinho mais para frente aí, vocês vão chegar no relato de Sem, Cã e Jafé e Noé. Certo? Sem, Cã e Jafé. Olha o que diz aí Gênesis 9, 27. Gênesis 9, 20 até o 27. Olha só. Gênesis 9, 20. Diz assim. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Isso aqui é depois do dilúvio. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Note aqui que Noé ficou bêbado e se deu ali algumas liberdades. A nudez aqui já era, desde a época de Adão e Eva, algo ruim. E ele, por ter perdido o domínio próprio, ele por ter perdido a consciência, por ter perdido a capacidade de administrar suas decisões ali por causa que ele ficou bêbado, ele então se vê nu, dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. A nudez era um tópico tão sensível para esses 2 aqui, que eles pegaram a capa e foram cobrindo ali o Noé bêbado, nu, sem ver a nudez dele. Eles não queriam ter contato com isso. Eles não podiam. Por quê? Porque eles entendiam a gravidade da situação, mesmo sendo o pai deles. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas terras de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé olha para o que o filho dele fez, de não ter agido da maneira certa, de ter sido imprudente ali no modo como ele lidou com aquela situação que envolvia a nudez dele. Ele fala, olha, o que você fez foi muito errado e o que vai acontecer daqui em diante com a sua descendência vai ser marcado por isso. Por outro lado, seus irmãos, por terem respeitado a minha situação, a minha nudez, por terem tentado reverter, lidar com esse problema, então eles vão ser abençoados e tudo mais. Então a nudez continua sendo um problema sério aqui. Continua sendo uma questão delicada. Depois, quando você chega em Êxodo, capítulo 20, você vê que no exercício dos sacerdotes, no exercício regular dos sacerdotes, era imprescindível que eles tomassem cuidado em não expor a sua nudez, ou seja, não expor as suas partes íntimas. Porque no exercício ali do dia a dia do tabernáculo, era possível que... haja visto a roupa que eles usavam, que era como que túnicas largas, grandes, era possível que, dependendo da altura do sacerdote, da altura dos espectadores, era possível que as pessoas pudessem ver
a intimidade dos sacerdotes. E Deus é muito cuidadoso com isso. Isso não podia acontecer, porque a nudez continua sendo algo sério, continua sendo algo delicado, um assunto, desde lá de Gênesis, que merece atenção. Olha só Êxodo 20, 26. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Falando aqui sobre os altares e sobre o cuidado de que o sacerdote não podia subir por um degrau, ficar mais alto do que os outros, de modo que fosse possível visualizar a nudez deles. Depois, a gente dá um salto aí no tempo, a nudez continua aparecendo como algo sério na Bíblia, mas nós chegamos agora em Isaías. Lá em Isaías capítulo 20, nós vemos que o próprio Isaías, de modo chocante, ele prega seminu para despertar, não apenas despertar a atenção das pessoas, mas porque ele transmitia uma mensagem de juízo. Deus estava bravo com o povo, Deus está virado com o povo, e Isaías representava o próprio Deus e a sua mensagem de juízo. E por isso, ele próprio, o Isaías, ele pregou seminu. No nosso texto dá a impressão de que ele pregou sem nenhuma roupa, mas não é isso o que provavelmente aconteceu. Os judeus, eles são muito escrupulosos com isso, são muito cuidadosos com isso. E em Isaías 20, versículo 2 diz assim: nesse mesmo tempo, Isaías 22, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo despido e descalço. Aqui despido e descalço não é completamente nu, é a roupa superior, por assim dizer. Para o judeu, assim como para nós, você tem a roupa íntima e você tem a roupa externa, a roupa que todo mundo vê. O que Isaías faz aqui é usar apenas a roupa de baixo, por assim dizer. O que para o judeu era já uma coisa escandalosa, assim como para nós, crentes, também seria algo chocante. Mas, de novo, porque a nudez está associada ao juízo. E isso fica claro de um modo dramatizado aqui. E o texto continua. Então, assim disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. O que a gente tem aqui é Deus dando por Isaías uma mensagem dramatizada. Assim como isso aconteceu com Isaías, isso vai acontecer com essas pessoas também. Então Isaías era ele próprio um símbolo do que aconteceria. Mas isso para o judeu era chocante, porque a nudez continua sendo algo sério, continua sendo algo preocupante. Quando você chega em Isaías 47, vira aí um pouquinho mais as páginas da Bíblia, você vê que essa linguagem continua. O que eu estou mostrando para vocês é que esse é um assunto sério no Antigo Testamento. Quando você chega em Isaías 47, versículo 3, você vê aí Deus emitindo um juízo contra a Babilônia. E olha só o que é dito: as tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quando fala aqui de ter as suas vergonhas descobertas, é justamente a ideia da intimidade ser exposta, da nudez ser exposta. É uma linguagem que mostra a destruição, a vergonha, o caos. Tanto que na sequência fala do opróbrio. Tem alguma outra versão aí? Alguma outra tradução? NVT, NVI, que traz esse versículo diferente? Isaías 47, 3. Diga aí, por favor, Sara. Isso, a sua nudez será exposta e a sua vergonha será revelada. Aqui está como opróbrio, é a vergonha. Mas aí é traduzido já como nudez, que o que na minha foi como vergonha. Então você percebe essa linguagem pesada de juízo. Então nudez para Deus é algo muito sério. Quando você vai para o Novo Testamento, você deve se lembrar da linguagem que Apocalipse usa. Daí mais um salto aí, você vai chegar em Apocalipse 3. Lá em Apocalipse 3, quando o próprio Senhor Jesus vai descrever o castigo diante da conduta da igreja de Laodiceia, olha só o que é dito.
Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungirem os olhos, a fim de que vejas. Laodiceia era uma igreja orgulhosa, era uma igreja que se achava a tal, mas Deus, Jesus, fala, olha, você na verdade você tem que comprar de mim, você tem que comprar ouro, você tem que comprar de mim colírio, e você tem que comprar de mim roupa. Considerando que a cidade era, como a cidade era conhecida pelo que ela vendia, pelo que ela negociava, pelas riquezas dela, Jesus está falando, você não está com essa bola toda aí não. E se você não se arrepender, as suas vergonhas, a sua nudez vai ser exposta como um símbolo do juízo de Deus. Então é muito sério o modo como a Bíblia trata com a nudez. Tanto que se torna um símbolo do juízo de Deus. Se você falasse para alguém, se você quisesse falar para alguém que aquela pessoa seria punida, castigada, você usaria essa linguagem. A sua nudez vai ser revelada. As suas vergonhas vão ser expostas para todo mundo. E isso, automaticamente para eles, ficaria claro. Vai vir coisa pesada por aí, vai vir bronca por aí. Então a nudez sempre foi algo muito sério. É curioso você observar que lá em João 19, ao que parece, Jesus, quando crucificado, ele foi crucificado provavelmente nu, porque a prática da crucificação romana envolvia a pessoa ser despida, tanto para receber ali o castigo físico, como também para seguir depois para a crucificação. E provavelmente Jesus foi crucificado nessas circunstâncias aqui. Em João 19:23 é dito para nós que as suas roupas, as suas túnicas, a sua túnica foi distribuída entre os seus algozes. É dito ali em João 19:23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Agora, à luz disso tudo que a gente vê aqui, que a gente viu, considerando toda a linguagem pesada da nudez, o fato de Jesus ter tido a sua roupa retirada e ele ter sido crucificado, muito provavelmente nu, representa o quê? Lembra desde lá de Gênesis e pensa no que acontece com Jesus. Por quê? Parece que essa vergonha adicional, ela tem para nós uma razão teológica. Ou foi só uma coincidência? Era uma prática romana e tudo bem. Se vocês pararem para pensar, ainda que não seja esse o principal objetivo de João aqui, mas se realmente isso aconteceu, parece que isso representava Jesus, no seu castigo, no castigo que ele sofreu em nosso lugar, ele também estava levando, inclusive, a nossa vergonha. Nós merecíamos o castigo que Jesus levou. E isso inclui o castigo experimentado desde lá do Éden. Desde a exposição à vergonha, desde a exposição à nudez. Aquilo que aconteceu lá no passado com Adão e Eva foi experimentado de juízo também por Jesus. Lá em Gênesis, Deus dá a vestimenta para Adão e Eva a fim de poupá-los, a fim de preservá-los, a fim de contornar ou abrandar aquele problema. Mas em Jesus essa vergonha é exposta, esse juízo é exposto. Então, se realmente isso aqui aconteceu, a gente vê a gravidade do assunto porque Jesus passou por isso, Jesus experimentou isso ele próprio, porque nós merecemos isso. O castigo, não só da crucificação como um todo, da morte, que é o que nos salva, mas o próprio sofrimento e até mesmo a vergonha que Jesus experimentou era destinada a nós. Mas ele experimentou em nosso lugar. E nós? Se Jesus foi despido em nosso lugar, por assim dizer, ainda que não seja o objetivo principal aqui de João, mas se Jesus foi despido em nosso lugar, o que acontece com a gente? É só você ver Apocalipse capítulo 7. Em Apocalipse capítulo 7, os crentes são descritos não como nus e envergonhados e alvos do castigo de Deus. Os crentes são descritos como pessoas vestidas e com vestes limpas. Olha o que diz aí Apocalipse 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação,
lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o que a gente percebe é que o evangelho tem a ver com roupa. Porque nós usamos roupa, você pode usar isso para evangelizar as pessoas. Você sabe por que você se veste? A pessoa fala, quê? Você sabe por que você tem que usar roupa? Você tem que usar roupa porque lá atrás Adão e Eva desobedeceram a Deus. E agora se expor o corpo é motivo de vergonha, é um sinal de juízo, do castigo de Deus. Mas teve alguém que experimentou a nossa vergonha, teve alguém que experimentou o nosso castigo, para que nós não vivêssemos mais como pessoas nuas e alvos do juízo de Deus. Nós agora podemos ser pessoas vestidas com roupas limpas, lavadas pelo sangue de Jesus. Ele levou a nossa nudez para que nós nos vestíssemos com as roupas santas e puras dele. Você pode usar isso para evangelizar as pessoas. Então, se um dia você fizer curso de moda, né, aí você pode usar essa ponte aí em alguma ocasião. Mas você vê como até mesmo nesse detalhezinho fica evidente que depois da queda a nudez se tornou algo muito sério. E Deus sempre levou isso muito a sério. É um assunto preocupante, delicado, e que a gente passa a olhar para as roupas de um modo diferente. Porque a roupa, então, ela foi feita para cobrir. E hoje em dia, as roupas não são feitas para cobrir. Houve uma mudança no modo como as roupas são vistas. O propósito da roupa mudou. A roupa virou um acessório. Não é mais um item colocado ali para restringir o pecado, para restringir o mal, para restringir os nossos pensamentos ruins e a nossa inclinação para o mal. A coisa se desvirtuou. Mas, antes da gente continuar, existe, é claro, um outro ambiente em que a nudez é lícita. Esse ambiente é o casamento. Nós não precisamos ler esses textos, existem vários, mas o único contexto onde a nudez não é vista como forma de juízo é dentro do casamento, onde inclusive é usada toda uma linguagem erótica, uma linguagem sexual mesmo, quando os pares, o marido e a mulher, se referem a si, descrevem um o corpo do outro. Então, em Provérbios 5, é dito, homem, beba da sua própria cisterna, gazela de amores, e é descrita ali todo o prazer da vida sexual do casal em termos adultos, em termos de contato sexual mesmo. E a nudez ali é vista como algo bonito, é visto como algo poético. Por quê? Porque dentro do casamento não tem nenhum problema. Dentro do casamento é lícito a nudez. É necessário que a nudez exista ali. Porque o casamento faz com que essa vergonha, esse juízo seja afastado, seja abrandado ali. Então o casal pode desfrutar de intimidade. O livro de Cantares, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler, é um livro que fala sobre o amor sexual de um homem e uma mulher. Fala do período de noivado de Salomão e da Sulamita. Fala do casamento e depois do período pós-casamento, mas em termos de vida sexual. O livro de Cantares é um livro dedicado ao amor entre homem e mulher. Não é um livro que fala sobre Jesus e a igreja, não é um livro que fala... Não, é um livro que fala sobre o amor de um homem por uma mulher. Inclusive com uma linguagem que exalta partes do corpo. O homem olha para o corpo da mulher e usa isso como material de poesia. A mulher fala do corpo do homem em termos poéticos também. Então esse é o único contexto em que a nudez, hoje em dia, depois do pecado, é lícita. É o único contexto. Fora disso, tudo é marca de juízo na Bíblia. É marca de juízo, de problema e de consequência do pecado. Henricão. Realçava muito essa questão da vergonha, né? Mas eu não sei se tem algum versículo específico que faça essa relação de maneira mais evidente no Antigo Testamento, assim, da causa do porquê da vergonha. Não porque a nudez em si ela fosse mal, como se o nosso corpo tivesse algo de errado, mas por conta do contexto em si que a humanidade se apresenta e as consequências dessa nudez. O texto base que mostra onde isso começa a acontecer e por que isso começa a acontecer é Gênesis.
Mas, quando você olha para o Antigo Testamento, que a gente não tem tempo aqui de ver todos os textos, até porque alguns têm uma linguagem um pouco pesada. Quando você chega, por exemplo, nos profetas, Ezequiel, Jeremias, você vê a nudez sendo apresentada ao lado da prostituição. Então aí você vê que a nudez ela é colocada não só como juízo, motivo de juízo, mas ela é colocada como imoralidade também. Quando o povo trai a Deus, quando o povo se curva à idolatria, aos ídolos, e então é descrito como, ó, vocês se prostituíram com os outros deuses, com as outras nações, e então a sua nudez, e aí é mencionado isso. Então o uso que a Bíblia faz dessa terminologia é sempre relacionado a juízo. E quando você casa isso com o texto de Gênesis, né, que Gênesis 3, você vê que não existe um outro contexto fora do casamento em que isso seja lícito. E é sempre relacionado a pecados, sempre. Ao juízo contra o pecado ou o pecado em si, como eu mencionei agora, a prostituição e tudo mais. Então é uma conexão que você vê pelo ambiente. Então você vai juntando os pontos e você percebe isso daí. É que são muitos textos. Se você jogar lá, você vai ver que são vários. Mas sempre contexto pesado. E sempre relacionado a pecados e a consequência, o juízo contra o pecado. Exatamente. Não é assim. Não é uma vergonha, como você falou, porque o nosso corpo tem algo de errado. Não é isso. Mas é uma vergonha porque a nossa mente foi maculada pelo pecado. E agora, por causa do pecado, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de olhar o outro mudou. E não tem como você fugir disso. O discurso que existe por aí de que o nosso problema, na verdade, é o modo patriarcal, tradicional e tudo mais, isso daí é tudo papo furado. O problema é que o pecado distorceu a nossa mente. Não tem como você dar um olhar para o corpo do outro e não ser afetado pelo juízo que o pecado distorceu. Não tem como, não dá. Não dá, o pecado mudou o nosso jeito de enxergar. Eu olho para o corpo dos outros agora e minha cabeça funciona de um modo diferente. Ela funciona de um modo pecaminoso. Não tem como eu evitar isso. Não dá. Faz parte da minha natureza pecaminosa. É por isso que nós lutamos contra isso. O incrédulo não. O incrédulo dá vazão a tudo isso. O incrédulo dá vazão ao pecado. O crente não. O crente luta contra isso. Mas porque é uma coisa da nossa natureza agora. Não tem mais como fugir disso. Certo? Muito bem, então essa primeira parte aqui, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês aí. O significado da nudez e o propósito das roupas. Tudo certo? Considerações? Não? Então agora vamos avançar aí mais um pouquinho aqui para o ponto 2, onde a gente não vai terminar hoje, mas a gente vai mencionar. Agora a gente tem que olhar para o avanço da cultura secular, para compor a nossa teologia bíblica aí da vestimenta. Porque quando você olha para o modo como os incrédulos, ao longo da história, lidaram com a nudez e com as roupas, você percebe que quanto mais longe de Deus uma nação, um povo, uma cultura está, mais próximos da nudez eles ficam. Quanto mais longe de Deus, menos roupa você usa. A dinâmica é mais ou menos essa. Okay? Porque é o que acontece lá em Gênesis. Deus dá roupas para cobrir. Se a pessoa é rebelde contra Deus, o que ela vai fazer? Deus deu, então eu não quero, eu vou me expor. Então, quanto mais longe de Deus, menos roupas uma cultura, uma sociedade, uma mentalidade vai ter. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente refletir, eu quero ouvir aí vocês compartilhando também as suas impressões sobre isso. Eu trouxe 2 exemplos aqui que são bem diferentes, né, mas que refletem a mesma questão. Eu mencionei aqui os gregos e os índios, ou os indígenas. Vocês já devem ter visto esses vasinhos gregos aqui. Aqui eu trouxe o vasinho do Hércules. Né? Aqui é o Hércules. O desenho do Hércules começa com os vasos gregos lá, as musas cantando e tudo mais. Esses vasos gregos, eles são muito comuns. Assim, acho que os gregos não faziam mais nada além de fazer vaso. Porque qualquer museu que você for da Europa, você vai ver que tem salas e mais salas e mais salas e mais salas de vasos. Você não aguenta mais ver vasos. Você fala, meu Deus, o pessoal só fazia cerâmica, não é possível, era o hobby deles. Era o Tupperware da época, era o Tupperware da época. Só que esse Tupperware da época tinha desenhos. E se você observar os desenhos nos vasos gregos, você vai ver que tinha nudez explícita, assim. Vasos até eróticos, com relações homossexuais representadas ali, relações sexuais, heterossexuais, enfim, festas, orgias representadas ali, mas você tinha
a nudez representada nesses vasos também. E você deve se lembrar que na prática dos Jogos Olímpicos, aquela coisa toda, o pessoal praticava os esportes, muitas vezes, nus. Isso escandalizava os judeus. Os judeus, que sempre tiveram um escrúpulo muito forte por essa razão teológica de Gênesis, eles não suportavam a conduta dos gregos. Mas quando o Império Grego avançou, quando o Império Grego dominou a Palestina e tudo mais, quando foi avançando, essas práticas, evidentemente, foram um choque. Porque os gregos eram muito libertinos em relação ao seu corpo, em relação à sua nudez. E isso fica claro nesses vasos e nas práticas, os registros que a gente tem aí. Agora, quando você olha para a cultura dos indígenas, então agora a gente sai lá da Europa e vem aqui para o povo de Tupã, vem aqui para a terra tupiniquim. A gente sabe que muitas, se não todas, a vasta maioria, pelo menos, das culturas indígenas, eles estão habituados a andar nus. Praticamente nus. É uma outra pecinha de roupa que é muito mais decorativa do que para esconder, para proteger. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que são culturas distantes, temporalmente, elementos culturais distintos, elementos religiosos distintos, mas tanto um como o outro, quer você adore Tupã, quer você adore Zeus, são duas culturas distantes de Deus. São duas culturas pagãs. São duas culturas afastadas do Deus da Bíblia. E quanto mais longe de Deus, mais banal, de modo mais banal, você lida com a nudez. Então muitas pessoas falam assim, pastor, mas quando a gente fala dos índios, você tem que levar em conta que é uma questão cultural, então eles veem a nudez de um modo diferente, então para eles não tem problema. Não, peraí. Tem problema sim. O fato deles não se incomodarem com a nudez significa apenas que eles cauterizaram a vergonha que o pecado deveria causar neles. Eles cauterizaram a consciência ao longo da história. Eles se afastaram tanto de Deus, tanto, que aquilo que deveria causar vergonha para eles já não causa mais. Isso não autoriza, isso não justifica a conduta deles. Isso não torna aquilo correto. A cultura não santifica uma prática errada. Não é porque todo mundo faz que aquilo se torna certo. A sua mãe sempre fez teologia com você. Você não é todo mundo. Isso é teologia. Você não é todo mundo. Todo mundo anda sem roupa. Grande problema de todo mundo. Nós temos razões teológicas para cobrir a nossa nudez, para usarmos roupas. E é por isso que nós usamos. Não importa se os gregos faziam isso, se os índios fazem isso, eles estão errados. Mas é da cultura deles. É uma cultura errada. Por quê? Só porque a cultura não pode estar errada? O Brasil tem uma cultura, nós temos no nosso país uma cultura de nudismo. As mulheres andam com pouca roupa, no carnaval você vê nudez para cima e para baixo. Isso não é santo porque é cultural. É errado, é uma cultura errada. Porque rejeita o valor bíblico da roupa. O porquê a roupa existe. Tinha levantado a mão, Brenner, diga. A questão dos gregos, essa disseminação dessa cultura de nudismo que eles tinham era mais disseminada pelos filósofos da época. Tanto que tem uma frase de um filósofo que eu esqueci o nome, que é quão vergonhoso é um homem morrer sem ver o vigor do seu corpo, na questão de força e também das estátuas representam isso, que eles davam muito valor a músculos e outras coisas. Sim. Era o padrão clássico, né? O greco-romano valorizava o corpo e via o corpo como algo belo que tinha que ser exposto. Não tinha nenhum pudor como nós temos hoje. Os pudores eram muito pequenos, muito restritos. Não é à toa que se você avança mais um pouquinho na reflexão, você vai chegar na história no Renascimento. E aqui é onde a gente fala um pouquinho da arte, onde a gente vê como a arte e teologia, como a arte fala muito da teologia e vice-versa, né? Quando você olha uma obra de arte renascentista, Davi de Michelangelo, aquela estátua enorme, quando você olha a Capela Sistina, o Adão aqui do lado, as outras figuras da Capela Sistina, quando você olha as estátuas do Renascimento, você vê que a vasta maioria é tudo gente nua. É tudo gente nua. E aí você percebe a seguinte fórmula, né? Por que o Renascimento explora tanto a nudez? Porque eles voltam justamente aos padrões greco-romanos.
aos padrões pagãos. Só que agora, como eles são pós-Idade Média, já foram cristianizados, eles pegam toda a nudez pagã e junta com cena bíblica. Então você tem um Adão nu, você tem os profetas lá, todo mundo fica nu agora. Tanto que, eu não sei se é o Francis Schaeffer ou se é o Huckmacher, um desses dois, na análise que eles fazem da história da arte, eles falam que a primeira nudez na arte sacra foi uma imagem de Maria com o seio exposto. E isso, na época, evidentemente, foi um choque, porque Maria, até hoje para os romanistas, para os católicos, tem toda aquela aura de santidade. Mesmo para nós que não vemos Maria como divina, para nós é um absurdo retratar a situação desse jeito. Mas, na verdade, aquele retrato era para falar da amante do cara que tinha encomendado o quadro, alguma coisa assim. Por isso que Maria foi retratada com o seio de fora. E você tem a introdução, segundo um desses pensadores aí, não lembro qual dos dois agora, você tem aí a introdução na nudez, na arte sacra, na arte que retrata as coisas da igreja, as coisas sagradas. Por quê? Você tem essa fusão aqui. Cenas cristãs, episódios da Bíblia, da história aí do cristianismo, do Antigo Testamento, com os padrões greco-romanos, e isso gera uma arte pagã. Hoje a gente não se incomoda mais tanto com o Renascimento. Mas a gente não se incomoda pelo simples fato de que a gente absorveu uma ideia super estranha do nu artístico. Como se o fato de ser para a arte está tudo bem. Ah, essa estátua aqui não tem roupa? Ah, mas é arte, não tem problema. Peraí, como assim não tem problema? Claro que tem problema. É uma nudez. Isso aqui está expondo para todo mundo uma coisa que deveria ser vergonhoso. Então, nós aceitamos isso historicamente, a gente deixou de ver problema nisso por uma questão de comodidade. Mas, teologicamente, tem problema o Renascimento ter explorado a nudez do jeito que explorou. Hoje, nós olhamos para esses quadros e isso não desperta, a gente vê essas esculturas, isso não desperta em nós nenhuma vergonha. Mas não significa que os renascentistas estavam certos em fazer aquilo que eles fizeram. Eles misturaram coisas que não podiam ter sido misturadas. Eles abordaram coisas de ponto de vista que eles não poderiam ter abordado. A arte não santifica uma prática errada. Você retratar com beleza, com precisão, como esses gênios da arte fizeram, não santifica, não justifica o modo como eles retrataram isso. Eles, apesar de falarem de coisas da Bíblia, eles falaram de um jeito errado. Eles representaram aquilo de um jeito errado. Geralmente o pessoal põe a desculpa, não, é porque eles queriam mostrar a beleza do corpo humano, a perfeição, e de fato, você retratar o corpo humano, você esculpir o corpo humano, é de uma habilidade sem precedentes. Mas a presença da nudez aí é fruto de um desvio teológico, do abandono de alguns escrúpulos teológicos, de alguns pudores teológicos. E é por isso que você vê tanta nudez aí, você vai para Florença, você vai para o Vaticano lá, você vai para Roma, você vê um monte de estátua nua, todo mundo nu lá, por conta desse resgate aí dos padrões greco-romanos. Então a arte não santifica uma prática errada. Tanto que, vocês devem se lembrar que em 2017 houve toda uma polêmica em cima de um artista no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que a exposição era ele nu lá no chão e um monte de criança interagindo lá e vendo o cara nu lá. Isso despertou um monte de polêmica, é claro, isso foi, e justamente, corretamente, foi chamado de um tipo de pedofilia, né? Dito aqui, movimentos de direita falam em pedofilia. E, de fato, você expôs as crianças a algo que elas deveriam ser poupadas. A nudez é algo sério. E você não pode banalizar a nudez desse jeito, justificando isso, falando que isso é arte. É arte errada. Não pode ser desse jeito. Nós temos que zelar pela nudez dos nossos corpos. Isso tem implicações até mesmo dentro de casa. Tem muitas famílias que têm o hábito de não se incomodarem em desfilar com poucas roupas dentro de casa. Então mora lá o pai, a mãe, o filho e a filha. Ah, vou tomar banho, sai do banho enrolado em toalha, sai do banho com pouca roupa. E nessa interação vê isso como algo normal. Não é normal. Eu não posso expor a minha nudez para os meus irmãos, para os meus pais, exceto quando eu sou muito pequeno, bebê, aí é óbvio, né? Não tem o que fazer. Agora, se eu já sou um adolescente, eu tenho que ter cuidado com a minha nudez. O pai, antes de entrar no quarto, ele bate, filha, posso entrar? Por quê? O pai não deve ver a nudez da filha.
A filha não pode expor a sua nudez para o irmão para a irmã e vice-versa. Nós temos que zelar por esse assunto, porque é sério. Há uma razão teológica para isso. E a arte não justifica, não santifica esses motivos pecaminosos aí. Diga. E essa nudez em família é algo que é muito mais comum do que eu pensava. Porque muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu estava com um grupo de meninas cristãs e a gente estava falando dessas liberdades que a gente tem com os pais. Uhum. E na minha casa, é algo muito sério, né? Nós temos chave no nosso quarto, meus pais têm chave no quarto deles. A gente nunca poderia passar de toalha em frente do meu pai, ele nunca pode falar nós, nunca, jamais. E eu pensei que era uma coisa geral, né? Tipo, todo mundo tem esse cuidado. Não. Eu era a única do grupo, tinha um grupo grande, eram umas 10 meninas. Todas olharam pra mim com uma cara tipo, nossa, que exagero. Que alienígena. Eu fico sem shorts perto do meu pai, só de camiseta. Como assim? Ah, mas é meu pai, mas mesmo assim. É uma coisa que eu pensava que era, por ser cristã, uma regra, né? Uhum. E eu que estava fora do padrão. Todas elas ficavam muito à vontade perto do pai, do irmão. Eu ficava, nossa, não é possível. Algo que eu pensava que era muito comum, não era. Não é. Alguém tem uma experiência grande, Kevin? Meu pai, ele fala que na advocacia ele lida muito com esses casos de homem que faz pedofilia, essas coisas. Ele fala que não é tarefa do homem, ele aconselha, não é tarefa do homem tocar a criança, a causa de criança. É tarefa da mulher. Aí eu fiquei sempre pensando nessas tipos de coisas. Né? É o perigo. Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, onde essas acusações se tornam tão frequentes, os homens em especial têm que tomar um cuidado em dobro com isso. Triplo, 10 vezes o cuidado. Justamente para não incorrer em algum tipo de ameaça dessa, algum tipo de perigo, acusação dessa natureza de pedofilia. Mas o mundo banaliza. Para o mundo não tem problema isso, realmente. E isso até dentro da igreja, como a Isabela pontuou. Para as pessoas não tem problema. Normal. Segue o jogo. Está dentro de família, então pode tudo. Negativo. Dentro da família, a razão teológica da roupa continua existindo. O motivo de nós nos vestirmos continua lá. E não é a arte, não é a família, não são essas instituições que santificam isso e que mudam as regras do jogo. Não mudam. Mas a coisa piora quando a gente sai do Renascimento e da arte e a gente chega no período contemporâneo, aí final da modernidade, começo da pós-modernidade. Porque aí é onde a coisa avacalha de vez. É onde nós chegamos até os nossos dias aqui. A roupa, vocês têm que ter em mente, à luz disso que a gente falou, a roupa sempre foi uma forma de revelar o coração das pessoas. Mais do que mostrar o corpo, a roupa revela o coração. Assim como a gente falou no veganismo, que o modo como a pessoa lida com a comida mostra se ela obedece ou desobedece a Deus, o modo como cada um de nós lida com a roupa mostra a nossa obediência ou rebeldia a Deus também. Porque a roupa sempre transmite mensagem, ideologia e visão de mundo. E quando a gente olha para o século XX, 1920, 1930, 40 e daí por diante, a gente percebe isso. É nesse contexto que a gente vai chegar na história do biquíni, que vai ficar para a semana que vem. Mas a história do biquíni não é uma história bonita. A história do biquíni é uma história bem controversa, o que mostra que isso já nasce de um jeito estranho. Isso já nasce com uma proposta bem complicada. Mas ainda falando de modo geral sobre a roupa, quando a gente chega nesse período, não sei se vocês já ouviram falar das pin-ups. Pin-ups eram modelos que posavam para fotos, geralmente com roupas bem sensuais, roupas apertadas, que mostravam alguma parte do corpo. Talvez uma referência, evidentemente eu não pude trazer imagens, por razões óbvias, mas talvez você se lembre daquelas cenas famosas que viraram sátiras da Marilyn Monroe, com o vestido sendo erguido pelo vento, aquela coisa toda. Imagens como aquela, não que a Marilyn tenha sido uma pin-up, não sei se ela se enquadra nisso, mas ela foi um ícone sexual. E as pin-ups eram isso. Eram modelos que posavam para fotos ou que viravam ilustrações. Os ilustradores pegavam as modelos, desenhavam as modelos com roupas indiscretas, com roupas indecentes, mostrando o corpo e sempre tentando sensualizar. E isso era usado na publicidade, isso era usado nos calendários. Aquela famosa imagem cultural, aquela famosa referência que a gente tem de entrar na mecânica e você vê um calendário com mulheres indecentes e tudo mais, isso remete, pelo menos, à época das pin-ups, onde os calendários eram feitos com imagens ali femininas e tudo mais. Isso foi explorado na publicidade.
Você vai ver propaganda de refrigerante, propaganda de cerveja, você vai ver tudo isso sendo, explorando esse lado sensual da roupa e da mulher. Você vai perceber isso. E a coisa foi crescendo até o ponto que hoje ainda nós temos na publicidade brasileira as propagandas de cerveja sempre ou tradicionalmente explorando figuras femininas, com pouca roupa, na praia e tudo mais. Diga, Júlio. É algo bastante interessante quando se fala a questão da cultura, não é? Eu consigo retroceder no tempo lá em Angola, por exemplo, nós temos diferentes povos, é um país recheado na cultura portuguesa. E bem mais a fundo do país, existem culturas que realmente as pessoas, em termos de vestimenta, não é como nós nos vestimos, né? Eles praticamente não vestem mesmo. E, por vezes, nós acabamos por atacar, principalmente os mais velhos, mais conservadores e tudo mais, acabam por atacar a sociedade atual da forma que eles se vestem, porque eles criticam, vocês se veem muito com o Brasil, os Estados Unidos, querem se sentir isso e aquilo, jovens da atualidade, e acabam por quebrar a nossa cultura, porque, por exemplo, eu faço parte do povo banto, em que o pai não pode ver o umbigo da filha. Se vê, conversa com a mãe conversa com a filha. Então tem todas essas normas e acabamos por nos esquecer do povo, por exemplo, que anda bem mais a fundo do país, não pensamos criticar eles porque nós vemos que é a cultura deles. Mas de uma perspectiva cristã, acaba por ser realmente errado. Se for evangelizar esse povo, tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Então o pessoal fala assim, vou evangelizar os índios. Então os índios evangelizados, agora o pastor vai continuar andando com aquela roupa. Negativo. Você se converteu, seus hábitos vão mudar, seus hábitos de vestimenta vão mudar, porque você entendeu a razão teológica disso tudo. E isso, é claro, vem toda essa mudança da nossa mentalidade veio dos Estados Unidos, mas não só de lá. É tanto que vocês vão ver que na história do biquíni, o Brasil desempenha um papel relevante no desenvolvimento dessa peça. Mas isso fica para a semana que vem. Você tem depois o desenvolvimento daqueles filmes cult, onde você tem violência, palavrão e sexualidade. São aquelas cenas dos filmes mais antigos, que a gente acha filme chato, filme B, aqueles filmes bem 13 assim, mas que tem nudez explícita, roupa inadequada e tudo mais. E isso foi sendo divulgado, isso foi sendo disseminado na cultura popular. Você tem, ainda no século XX, a revolução sexual, o feminismo, toda aquela liberdade da mulher poder fazer o que ela quiser com o corpo, se vestir do jeito que ela quiser, ter uma vida sexual livre dos padrões cristãos, e tudo isso daí borbulhando no século passado. E esse caldeirão vai se tornar o que a gente vive hoje. Você tem, eu coloquei aqui o topless, que é aquela prática que existe em alguns lugares da Europa, praias, lagos. No Brasil a gente tem praias de nudismo, tudo mais. Geralmente elas são sinalizadas, então é bom você tomar cuidado antes de visitar uma praia, para não cair sem querer numa praia de nudismo. Não olhe só no Google se a praia é bonita. Dá uma conferida se tem algum problema ou não, porque no Brasil as praias de nudismo têm sinalização. Mas na Europa, lagos e praias, você pode chegar lá e você vê uma moça sem a parte de cima da roupa de praia e aquilo é normal. Ou a pessoa totalmente nua mesmo, dependendo do lugar, isso é muito comum. E novamente alguém falaria, mas isso é cultural. É uma cultura errada. É uma cultura que cada vez se afastou mais de Deus, se secularizou. Você tem os filmes e séries pop, isso olhando mais para os nossos dias, onde a nudez não é mais visto como algo escandaloso. As pessoas, elas não se importam mais de estar assistindo a série e aparece uma nudez frontal, uma nudez completa, enfim. A gente estava falando semana passada do Oppenheimer. Poxa, o Christopher Nolan, um grande diretor, nunca foi conhecido por esse tipo de coisa. No filme dele, ele disse ser necessário uma cena de nudez extensa e intensa. Que necessidade tem disso no roteiro? Não é preciso isso, por mais justificativas que ele tenha te dar. Mas por quê? É um incrédulo fazendo filme. E isso se dissemina nos filmes, isso se dissemina nas séries. Você tem a cultura dos animes, a cultura de desenhos, séries, filmes japoneses, também explorando a sexualidade, a sensualidade. Os personagens dos jogos, os personagens das séries, são sempre como as pin-ups. São seres femininos
com corpos esculturais e sempre com pouca roupa, saia curta, sempre explorando a sexualidade. E isso bombardeando na cabeça de todo mundo, bombardeando o tempo todo. Você tem a ideia que veio das profundezas do inferno, de que é possível você ser sexy sem ser vulgar. Ou seja, você usa uma roupa sensual, mas que não é vulgar. Como assim? É o vegano que come carne? É o carnivorista que não come carne? São contradições. Você só pode ser sexy sem ser vulgar para o seu cônjuge, já que é o único ambiente em que a nudez não é vista como vergonha. Qualquer coisa que saia disso é vulgar. Não existe sexo sem ser vulgar. Só para os cônjuges, entre os cônjuges. A nossa vestimenta hoje em dia, ela se baseia nessa premissa. Tanto que aquelas peças como cropped, que as mulheres usam, né? Uma camiseta cortada pela metade, para mostrar todo o abdômen, toda a região, quando não, mostrando mais coisas. Ou mesmo aquelas peças de roupa femininas que mostram a lateral dos seios, para expor mesmo. É a ideia de que você pode ser sexy, mas isso não é vulgar. Onde existe? Que buraco do inferno saiu isso? É óbvio que é vulgar. Não existe espaço para exposição corporal sem ferir a motivo teológico das roupas existirem. E eu coloquei aqui por último a moda funkeira, porque é um capítulo à parte. Né? A moda dos bailes e tudo mais, o que a gente vê no Rio de Janeiro, e até nos bailes aqui de São Paulo, homens e mulheres quase não usando roupa, especialmente as mulheres, né? Não usam praticamente roupa. É uma moda de nudismo, quase. Muito pouco ali. E tudo isso daí forma, dentre outros elementos, mas tudo isso daí forma a mentalidade do nosso povo. Então, o que a gente conclui dessa análise aí? O mundo que nós vivemos é um mundo dominado pelo diabo, é um mundo longe de Deus, é um mundo secular, é um mundo pagão. É um mundo que pouco a pouco se afastou da palavra de Deus. É um mundo que em momentos-chave da história romperam com os padrões bíblicos. E o que a gente tem hoje é uma investida forte e antiga na direção da exposição corporal. E não se engane, não tem como expor o corpo sem ser de forma sexualizada. Não dá. Por quê? Porque desde lá de Gênesis a vergonha existe, a nudez é sinal de juízo, a nudez desperta coisas na nossa mente. Não dá. Se você expõe o seu corpo, está embutido obrigatoriamente nisso a falta de vergonha, a falta de pudor, o incentivo à lascívia, as noções de pecado. Se você usa uma roupa curta, se você usa uma roupa indecente, se você usa uma roupa muito apertada, se você usa uma roupa de banho que mostra tudo, se você deixa de usar esse tipo de coisa, você está fazendo isso de forma sexualizada. Não tem como fugir disso. Não dá. Então, enquanto Deus faz roupas para cobrir a nudez, o mundo tira as peças ou diminui as peças para expor a nudez cada vez mais. Então, as roupas dizem muito sobre o modo como as pessoas se aproximam ou se afastam de Deus. Diferente do que os crentoloides dizem por aí, as roupas comunicam mensagens. E elas são uma das formas de expressar a nossa piedade, a nossa reverência, o nosso cuidado com as coisas santas, com as coisas de Deus. Agora, o mundo fazer isso não deveria nos surpreender. Agora, isso exige a nossa atenção, porque a gente pode cair nisso. E esse é um alerta que eu faço especialmente para as moças, mas também para os rapazes. Cuidado para não cair na propaganda do mundo. Comprar roupa para crente é difícil. E cada vez vai ser mais difícil. Porque as roupas dos homens são cada vez mais apertadas, as roupas das mulheres são cada vez mais curtas, e é difícil. E nós não temos que andar na moda, porque andar na moda significa abraçar uma mentalidade que a gente não abraça, que a gente não pode abraçar. Então vai ser cada vez mais difícil comprar roupa. Vai ser cada vez mais difícil encontrar peças que satisfaçam os nossos padrões cristãos. E a vida cristã sempre foi assim. Sempre. Desde a época dos gregos, dos servos de Deus ao longo da história, dos judeus, dos crentes no século I. Até hoje, o jeito como você se veste, você não precisa se vestir também como uma freira, sei lá, aquela roupa de freira e tudo mais. Porém, você tem que ter cuidado e discernimento no modo como você se veste. Porque isso vai transmitir para os outros muito da sua visão sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre o Evangelho, sobre Deus e sobre a nossa relação com o pecado. Fala, Breno. Esse penúltimo aí, sexo sem ser vulgar, eu acho que eu já vi alguma parte dos crentes adotando essa
Sim. essa ideia de pensamento, por causa que eu vejo algumas páginas de Instagram que aparecem assim do nada do feed, ou em algumas que eu sigo, dizendo, é porque o diabo não decidiu criar alfaiate. Época de 1920, mais ou menos, que as mulheres não eram muito vulgares nas suas vestimentas. O máximo que aumentaram era o ombro, isso já era considerado alguma coisa Além do padrão deles. Sim. Tem alguma coisa a ver com isso? Ou não, algo fora assim, só chegou nos anos 90? Não, essa expressão aqui, eu só ouvi mais recentemente. Mas é claro que desde que eu falei 1920, 1930, você já tem essa ideia daquilo que é sexy. Você já tem essa figura feminina sendo vendida, que não necessariamente mostra nada, mas que é uma roupa tão apertada, é uma roupa tão decotada, é uma roupa tão que desenha de forma tão clara o corpo da mulher, que está mostrando tudo sem mostrar nada. Então, as pessoas pensam que vulgar é apenas aquilo que mostra. Mas se você coloca na mente dos outros um desejo lascivo, se você desperta isso, isso já é vulgar. Não precisa mostrar necessariamente alguma coisa. Mas a gente pode falar um pouco mais disso na semana que vem, quando a gente vai entrar em alguns princípios bíblicos aí. Mas como eu disse, a gente não tem que se surpreender do mundo pensar assim. O problema é quando o crente pensa desse jeito. Efésios 4,17 mostra como é a mentalidade do incrédulo. Isso se expressa no modo como ele se veste. Olha só. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Andar aqui é um modo de vida, é um modo de comportamento, é um modo como você se comporta no dia a dia. Crentes, não andem mais como os gentios, ou seja, como os incrédulos andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que Paulo está descrevendo aí é como é a vida do incrédulo. Como o incrédulo pensa, como ele se comporta e, evidentemente, como ele vai se vestir. Como Paulo descreve o incrédulo? Ele descreve como alguém que vive na inutilidade, no vazio dos próprios pensamentos. São coisas inúteis, são coisas sem nenhum proveito, que eles baseiam a vida deles e é o que marca o pensamento deles. Eles são obscurecidos de entendimento, ou seja, a mente deles não é iluminada pela verdade. Eles caminham como que cegos no meio desse mundo, tropeçando e errando o tempo todo. Eles são separados de Deus. Eles são ignorantes quanto às coisas de Deus, eles não conhecem a Deus, eles não conhecem a teologia da vestimenta, eles não sabem o que é isso. Eles têm o coração duro. Se você fala para eles, olha, a Bíblia diz que a roupa foi feita para vestir o homem, não para expor as coisas do ser humano. Ele vai endurecer o coração, ele vai odiar aquilo que você fala. Eles são insensíveis, com a consciência cauterizada, eles já não se incomodam mais com a prática do mal, eles vivem em dissolução, e essa palavrinha aqui que Paulo usa para dissolução é a palavra que em outras vezes aparece como lascívia. Eles são pessoas que se entregaram à lascívia, e a avidez aqui é uma ganância, é o desejo de sempre querer mais. O incrédulo, ele não se contenta em ser lascivo uma vez, ele quer sempre ser mais lascivo. Então, se em 1920 era um escândalo mostrar os ombros, ele vai mostrar os ombros, mas ele quer mais. Agora ele quer que mostre as pernas. Agora ele quer que mostre a barriga. Agora ele quer que mostre mais. Esse é o incrédulo. Ele se entrega à lascívia com avidez, com desejo, sempre querendo mais. E cometendo toda sorte de imoralidade e impureza. Essa é a vida do incrédulo. É isso. E o triste é ver que Paulo tem que dar um comando. Não andem como os incrédulos andam. Não vivam como eles vivem. Porque é possível que um crente viva desse jeito aqui. É complicado isso. Mas se o crente não tem o cuidado, a responsabilidade, o zelo, a piedade, ele pode se vestir, viver, falar, pensar como incrédulo. Diga, Henrique. Não somente como um pensamento necessariamente errado, mas tendo assim, uma alteração, por exemplo, na ordem de prioridades do seu pensamento. Por exemplo, não é errado você trabalhar, mas aí a vaidade daquela pessoa coloca aquilo acima do que ela deveria colocar, por exemplo, no seu relacionamento com
Deus, assim, a vaidade dos próprios pensamentos, suas próprias ideias, suas próprias... O que eu tenho que fazer da minha vida? Ela colocar as ideias dela acima da verdade. De certa forma, assim, Ok. porque assim, tudo que ela está fazendo está errado. Não, mas tudo que ela está fazendo do jeito errado. Não, eu acho que a ideia aqui, Henrique, é realmente as pessoas basearem a vida em coisas fúteis, em coisas vazias, em coisas sem nenhum proveito e, consequentemente, coisas distantes de Deus. É o modo de pensar do incrédulo. O incrédulo, a gente está falando sobre vestimenta, o incrédulo, quando abre a porta do guarda-roupa, no que ele se baseia para escolher a roupa dele? Eu quero despertar o desejo dos homens que eu vou ver hoje. Isso é algo vão, é algo inútil. Isso é algo que não tem proveito nenhum. Essa é a ideia. A pessoa se baseia nisso. E por tudo mais na vida dele. Agora, o crente é diferente. E é curioso que na sequência do texto, Paulo usa a figura da roupa. Olha o que ele diz. Mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A ideia é você tirar a roupa suja, é uma figura. Ele usa a roupa como uma metáfora. Você tem que tirar a roupa suja da incredulidade e do pecado. Esse velho homem, ele se corrompe segundo as concupiscências do engano, ou seja, os desejos enganosos, os impulsos maus. O incrédulo, ele se entrega aos seus impulsos e isso leva ele ao erro, ao engano. Mas ele segue isso. Por isso você tem que jogar essa roupa suja fora. Você tem que jogar isso fora. E no lugar disso, você tem que renovar o espírito do vosso entendimento, ou seja, o seu modo de pensar é outro. E você tem que se revestir do novo homem, criado segundo Deus, ou seja, de acordo com os padrões de Deus, que são marcados por justiça e retidão procedentes da verdade. Não mais dos seus próprios pensamentos vazios, inúteis, sem nenhum proveito, mas procedentes da verdade. Então o crente, quando ele abre o guarda-roupa, ele fala, peraí, tem a teologia da vestimenta. Eu não vou usar esse vestido porque ele é curto. Eu não vou usar esse vestido porque ele é decotado. Eu não vou usar essa roupa porque ela vai ficar me expondo. Agora eu penso de um modo diferente. Por quê? Porque eu joguei fora a roupa do pecado, a roupa do velho homem, e agora eu me vesti com as roupas da criação de Deus. Eu me vesti aqui com as roupas do novo homem. Esse é o crente. Então é curioso observar que Paulo, a gente está falando sobre roupa, Paulo usa uma metáfora simples dessa para falar que a nossa vida tem que ser como um tirar de roupa suja e colocar de roupa limpa. Quando a gente traz isso para esse assunto, essa ilustração não poderia ser mais propícia. Porque enquanto o mundo se veste com base nisso daqui, nós nos vestimos com base na verdade. E tudo começa no modo como nós pensamos. Então é por isso que hoje, a gente vai terminar por aqui, a gente deu um passo para trás. Porque quando a gente fala sobre biquíni, sobre sunga, sobre top, sobre o que usar em um ambiente ou outro, antes de qualquer coisa, a gente não tem que se preocupar em colocar regrinhas, porque regrinhas por si só não tem proveito nenhum. O que a gente tem que pensar, peraí, como é a teologia da roupa? O que a Bíblia diz sobre roupa? Por que as roupas existem? Aí sim eu vou poder refletir sobre esses assuntos que a gente vai começar a tratar na semana que vem, falando desses tópicos aí em específico. E aí, o terceiro ponto do nosso estudo, que vai ser o último, a gente vai falar sobre a consciência cristã e o guarda-roupas. Ou seja, como a gente abre o nosso guarda-roupa e se veste de um modo cristão. Inclusive, roupa de praia, roupa de banho, esse tipo de coisa. E na semana que vem, eu compartilho com vocês um pouco da história do biquíni, para a gente entrar especificamente nesse tópico. Tudo certo? E aí, considerações? Pois não. Seu nome? Gildásio. Vou chamar só de Gil. Fazer Gil. Tem o Gil aqui também, mas pode ter outro Gil aí. Só voltar um pouquinho lá. Quando o filho de Noé, de costa, cobriu ele, foi o fato dele estar cobrindo de costa, ele não olhou a mão do pai. Não foi esse que foi amaldiçoado. O que foi amaldiçoado foi o outro que viu a nudez do pai e saiu correndo para contar para os irmãos, mas num tom não muito respeitoso à nudez do pai. O problema ali não são com os dois que colocaram ali cobrir o pai. O problema é com o outro, que não respeitou. Era sem Cã e Jafé. O problema foi com o Cã.
Esse foi o problema ali. Os outros dois foram respeitosos, respeitaram a nudez do pai. Se você olhar lá o texto de Gênesis 9, fica claro que um deles não respeitou. Quer ver aqui, ó? Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa e lhe puseram. Aí depois, no versículo 25 é dito, maldito seja Canaã. São os filhos de Cã. Porque ele não respeitou a nudez do pai, ele não teve a reverência devida a isso. Ele correu para fofocar para os irmãos, o velho bêbado lá tá aprontando lá. E os irmãos falaram, Cã, não é assim que se trata isso, cara. Parece que o modo como ele abordou a situação não foi reverente, não foi cuidadoso. Parece que o modo como ele abordou aqui foi de, não sei se zombaria, mas irreverente, no mínimo irreverente. Os outros dois não. Os outros dois viram a gravidade da situação e foram ali para cobrir o pai. Por isso que eles foram abençoados e o Cã levou uma dura ali, foi amaldiçoado. Certo? E aí, o que mais? Sim, seu nome? William. Diga, William. Eu queria perguntar que existe um esporte hoje que também está crescendo muito no Brasil, que é o fisiculturismo. E que é, literalmente, você falou que é expor o corpo e quem tiver o melhor corpo ganha. E eu estou apaixonado por musculação, então tem bastante evento. Pode existir um fisiculturista cristão? Ele pode dar um bom exemplo? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu conheço um rapaz que ele gosta de fisiculturismo. Não é o Nácara. Mas é um rapaz que alguns aqui conhecem. E ele foi da nossa igreja um tempo e hoje ele é fisiculturista, admira, vai em show, posta as coisas lá e tal. Mas eu precisaria estudar um pouco mais sobre o fisiculturismo, mas eu acho que é um pouco complicado. De antemão, eu acho que, por mais que tenha essa coisa aí do trabalho muscular, a ênfase toda, a questão é que há uma exposição corporal muito grande. E a gente vê nesses exemplos aqui, nessa teologia que a gente construiu, que não tem como você expor esse tipo de coisa, o seu próprio corpo, sem esbarrar em algum tipo de sexualização. É difícil isso. Não dá. Parece que não dá no que a Bíblia apresenta aqui. Naquela época, eu não sei, não devia ter fisiculturismo. O Arnold Schwarzenegger não era nascido ainda, né, naquela época. Mas, assim, a gente pode pensar um pouco mais nisso, até no que a gente vai falar semana que vem. Mas, de antemão, eu acho que é bem complicado. Acho que é muito difícil um crente se sentir à vontade nesse meio. Eu acho que é bem complicado. Até mesmo porque, se você pensar em uma esfera menor, o comportamento das pessoas na academia mesmo já é difícil. Como eu mencionei no começo, o cara bombadão que vai com a regatinha. Por que o cara bombadão vai com aquela regatinha? Que mal cobre... não cobre nada, mal cobre o tórax do cara. Por que o cara vai com uma roupa daquela para academia? Qual que é o objetivo dele? É justamente se expor. A roupa tem um propósito contrário. Ao invés de proteger, ela serve para mostrar. Então você fala, mas espera aí, tem alguma coisa de errado aí acontecendo. Então no fisiculturismo parece que isso é elevado ao nível máximo. Parece que isso é elevado à última potência. Por isso que eu acho que esbarra nos princípios que a gente trata aqui. Eu acho que um crente ficar à vontade nisso é complicado. Acho que é bem difícil. Até pelos princípios que a gente vai falar semana que vem. O que mais? Diga, Nilson. Eu até tinha uma pergunta que eu na semana que vem. Envolve porque quando eu fui na natação, eu não queria isso. Mas eu fui lá não podia. Então, eu acho que esbarra um pouco nisso, porque para você gostar de musculação, precisa dessas coisas. Agora, existem alguns esportes que não tem como, por exemplo, a natação, dificilmente deixa praticar sempre. E você pode praticar musculação e não se expor. Sim. O exemplo que você deu na natação é interessante porque realmente, pelo menos as escolas de natação que eu conheço, elas obrigam a você usar sunga. Mas, como a gente vai falar na semana que vem, talvez a questão não seja o problema só da sunga, mas o tipo de sunga, o tipo de roupa de banho que o cara vai usar. As mulheres, por exemplo, na natação, elas vão usar maiô, elas não usam biquíni. Os homens vão usar sunga. Agora, existem sungas e sungas. Talvez a gente possa chegar nessa conclusão.
Talvez na prática da natação haja espaço para algo, um tipo de peça de roupa que não exponha tanto, mas esbarra em dificuldades. Geralmente, na verdade, se tiver a opção de não usar, não é obrigatório. Geralmente, é mais o pessoal que tem mais da musculação. Sim, aí que está o ponto, é para se expor. Aí você já vê claramente o propósito da roupa. Eu acho que na natação, na musculação, por mais que tenha a exposição dos corpos, eu vejo uma malícia muito maior na musculação do que na natação. Sim. Porque eu já competi em natação e a equipe era composta de meninos e meninas, não tinha essa malícia que eu vejo em academia. Não sei se fala do esporte, não sei. A natação não foi feita para exposição. Musculação foi feita para exposição. Isso, exatamente. Que é um sungão, uma sunga shorts. Quando eu falei do tipo de sunga, eu me referi a isso daí, Nilson. Tem o tipo de bermudão lá, que não é aquela sunga que a gente vê os caras... É bem apertado. Agora, ainda assim, a gente pode avaliar os modelos e tudo mais. Quem mais tinha levantado a mão? Kevin ali. A gente está falando de teologia de grupo, eu sei que a gente se concentra por falar em inglês, né? Mas eu acho interessante aquele texto que fala de José da roupa que Jacó deu para ele, da túnica ser toda bonita, só que aquilo despertou inveja nos irmãos, né? Foi até motivo para querer matar ele. Então, acho que se está descoberto o problema, às vezes está coberto também o problema. A questão, a roupa pode ser usada, a roupa ou a falta de roupa pode ser problemática dependendo do coração, dependendo do motivo ali da pessoa, realmente. Quem mais? Mais alguém tinha levantado a mão? Eu ia falar, mas eu acho que você acabou citando, Isabela, também, que o propósito da natação não é em nenhum momento expor o corpo, e sim você pôr uma roupa que não atrapalhe Sua performance. Agora, mesmo assim, tem que ter cautela e, às vezes, se a gente chega numa conclusão de que não dá para fazer determinado esporte, não faz. Vou abrir mão disso. Por quê? Porque não tem como usar essa roupa aí. Não tem condição. Para fazer essa luta tem que usar uma sunguinha XYZ. Desculpa, eu não vou fazer essa luta. Não dá. Por quê? Porque eu sou crente. Quando tiver um tipo de luta, esse tipo de luta com uma outra roupa, eu faço. Mas eu não vou fazer. A questão é que nós, como crentes, a gente não pode simplesmente se adequar e falar, não tem outro jeito. Tem, não faz. Simples assim. Ponto. Não tem como ir na praia se não for de biquíni. Claro que tem. Você não precisa usar como chama das muçulmanas lá? A burca. Não precisa usar uma burca. Mas você tem que ter discernimento. Então você tem que ter cuidado. Agora, tudo isso que a gente falou hoje é para lançar as bases. Na semana que vem, a gente traz esses exemplos práticos aqui para a conversa, para a gente ver o que a gente pode extrair de princípio bíblico aplicado a isso. Certo? Mas ao longo da semana, durmam com esse barulho, visitem o guarda-roupa de vocês e vejam aí se vocês têm que jogar regatinha de academia fora, se vocês têm que jogar... Mas vejam aí. Muito bem, vamos orar para terminar? Vamos orar para terminar. Santo Deus, nós agradecemos porque a sua palavra nos orienta em tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, Pai. Ainda que a sua palavra não seja um livro de moda, ainda que a sua palavra não seja um livro de alfaiataria, ainda assim a sua palavra nos dá princípios que servem ao modo como nós nos vestimos, princípios que dirigem o modo como nós nos vestimos. Pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade à sua palavra, pedimos que o Senhor deixe a nossa consciência aguçada para tudo isso que temos falado. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos olhos para que nós possamos ter discernimento de perceber quando uma roupa nossa, quando nos olhamos no espelho, quando olhamos para o nosso guarda-roupa, que os nossos olhos tenham discernimento para saber se aquilo é adequado ou não, de modo que a nossa roupa seja motivo de prazer, a nossa roupa seja motivo de paz, que a nossa roupa seja motivo de santidade, santificação, e não de lascívia, não de imoralidade, não de despertador de desejos nos outros ou de um modo de expressar o nosso próprio desejo pecaminoso.
Dá-nos coragem para nadarmos na contramão do mundo, indo contra esse movimento de exposição do corpo, indo contra esse movimento de culto ao corpo, de apresentação do corpo, da nudez como algo banal. Dá-nos coragem para irmos em outra direção, remarmos contra a maré e lutarmos pela teologia da vestimenta. De modo que nós sejamos sábios no uso que fazemos da nossa roupa e nós tenhamos a sua palavra em mente quando vestimos qualquer peça do nosso guarda-roupa. Abençoa nosso tempo de congraçamento, abençoa, por favor, o nosso tempo de retorno para casa depois, quem vai pegar metrô, ônibus, enfim. Que o Senhor proteja todos nós e nos traga em segurança amanhã para a igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.